Fala turma, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão estar vendo os neocolecionáveis, né? Então os carros que eu acredito que vai ter um grande tom aí de valorização. Vamos começar pelo Fiat Coupé. O ano de produção dele foi de 1993 e a finalização no ano de 2000. A motorização dele foi 1.8 16 válvulas, gerando para ele 130 cavalos. Essa motorização foi a de entrada, né? Depois 2.0, 16 válvula aspirado, que dava para ele 9 cavalos a mais, 139 cavalos. E esse motor é o mesmo que veio no Tempra, tá? Aí também ele teve o 2.0, 16 válvulas, só que esse turbo, e aí gerando para ele 195 cavalos, e depois, né, uma atualização de 2.0, 20 válvulas aspirado, 5 cilindros, que era de 147 cavalos, né? Então você vê que a motorização dele é bem ampla, tanto para quem gosta de uma aventura, quanto para quem quer um carro aí para andar tranquilamente, né? Bom, esse carro, eu acredito que ele vai ter uma grande valorização, porque se você reparar nas linhas desse carro, né? Ele tem linhas futuristas ali da época de 90, 2000, né, para essa época. Então eles estavam fazendo carros ali, desenvolvendo veículos, porém veículos futuristas em design. Tanto que no jogo Gran Turismo ele foi usado diversas vezes como exemplo, né? O carro que você ia na pista de testes e também para qualificação, né? Então eles um carro bastante futurista para a época e que eu acredito que vai envelhecer muito bem. Agora bora pro próximo nono lugar. No nosso nono lugar temos o Chevette. Bom, o Chevette ele foi produzido de 73 até 93, com a motorização 1.0 de 50 cavalos, 1.6 de 78 cavalos, 1.4 68 cavalos. Porém, né, muitas pessoas compram esse carro, colocam motor de Opala, motor de Ômega, motor de, né, Subaru, entre outros. Nossa, imagina um Chevette com motor de Subaru, hein? Rapaz. Mas então, turma, esse carro ele já tá pegando preço, ele já tá sendo um carro mais procurado do que os carros que já tem. Então assim, já tá sendo muito fomentado, né, esse carro aí como um neocolecionável. Fora que também ele tem traços clássicos e minimalistas, né, que conforme o tempo vai passando, ele vai se valorizando. E ele tá aqui também no nosso nono lugar, por quê? Porque além de ser um carro, né, tão bonito, minimalista e tal, ele é um carro que muita gente gosta de pegar para projeto, né? Para colocar um turbo, colocar um motor diferente, fazer drift, ou colocar para andar mesmo aí por aí, né? Para correr e tal. Então assim, é um carro que o pessoal vai fazer para customizar. Então assim, os clássicos mesmo que se mantiverem original vão ser pouquíssimos, né? Então acredito que o preço dele vai subir lá para as alturas. Essa unidade em específico está no valor de 35.900. E você vê que a tela tá bonita, tá original, tal. Eu acho até num preço bem bom, para falar a verdade. No nosso oitavo lugar, temos o Audi A3. A sua linha de produção se iniciou em 1996 e se permanece até hoje, né? As motorizações dele, vou falar específica desse modelo, a 1.8 20 válvulas de 125 cavalos, né? A versão inspirada chegava até 150 cavalos e a turbo ia até 180 cavalos. Turma, esse carro aí meio que dispensa apresentações, a gente sabe que esse carro aí só tem a valorizar cada dia mais. Por exemplo, esse exemplar aí, ele já está no valor de 45 mil reais, né? Então um carro aí que você achava 17 mil, 20 mil um tempo atrás, já está pulando para os 40, né? E acredito que cada vez mais vai pegar mais preço. O ronco desse carro é um ronco muito bonito de ouvir, parece uma trilha sonora, e o turbo dele nem se fala, só quem andou nesse carro aí sabe do que eu estou falando, né? E ainda nessa cor, rapaz, tá diferente, hein? Eu lembro que ali mais ou menos nos anos de 2010, 2008, por aí, meu, esse carro assim parava
qualquer lugar, assim. O pessoal olhava, ficava admirando, assim. Realmente, quando você dirigia esse carro, você passava aí por vários lugares, né? Era um carro que era muito chique pra época, né? E além de ser chique, muito esportivo pra época, muito bonito. Quem tinha esse carro é quem tinha muito status, né? No nosso sétimo lugar, temos o Camaro. A produção dele de 1966. Ela se findou, né? Porém, por que eu não coloquei aqui a data, né, que ele foi encerrado? Porque estava tendo boatos de que eles iam voltar a fabricar o Camaro. Então, por isso que eu não coloquei. A motorização dele é V8 6.2 de 406 cavalos. Bom, muita gente torce o nariz para esse carro hoje, né? Então o valor dele deu uma bela de uma baixada, né? Então você consegue encontrar esses carros aí por um preço bom. Essa unidade específica, ela tá cara porque ela tá original, né? Ela tá ainda na cor amarelo, né? Com as faixas pretas. Então tá bem parecida com, por exemplo, a do filme Transformers, que foi ali o pico dele de auge de fama, né? Então por isso que essa unidade está cara. Mas você encontra Camaro muito mais barato aí, né? Contra Camaré até 100 mil reais aí você encontra, né? Mas essa unidade em específico, ela tá no valor de 194 mil, né? Bom, esse carro aí tem alguns calcanhar de Aquiles, né? Que, por exemplo, o pessoal fala que ele demora, tá? Um carro pesado, tal. Fala que é meio difícil de dirigir também por ter vários pontos cegos e tudo mais. Mas assim, o propósito do carro em si de ser um coupé, né? É lindo, clássico também, né? Porque, como eu falei, teve algumas referências e você olha, bate o olho nesse carro, você já sabe que ele vai ser colecionável no futuro. O ronco dele também, que é um ronco maravilhoso, vai pegar muito, muito preço lá na frente. Então quem tiver a grana para investir, invista. Que, claro, mantém ele original. Recomendaria, claro, pegar dessa cor, né? Remetendo aí o filme dos Transformers e toda essa época. Eu acredito que ele vai se valorizar bastante. No nosso sexto lugar, temos o Ômega, com a sua produção de 93 até 98, nesse modelo clássico. Com as motorizações, a gente fez um vídeo, né, mais detalhado sobre o Ômega, se vocês quiserem, tem aí no canal, bem bacana, aliás, para assistir. E tiveram as motorizações 2.0, 116 cavalos, 2.2 com a mesma cavalaria, porém o torque bem maior, então 2.2 era bem mais torcudo. Temos os 6 cilindros 3.0, né, com motor alemão, e o motor nacional 4.1, né, 6 cilindros, né, de 168 cavalos. Turma, esse carro aí é um clássico nacional, já estão pegando um preço bom. O Ômega, ele hoje está mais acessível do que o Opala, mas eu acredito que logo mais se parelha, porque querendo ou não, para a época, ele era uma evolução do Opala. E esses carros, quando você anda, ele tem um conforto enorme, né? O Badolato, esses dias, e ele ali falou quão confortável ele se sentiu no carro e tão gostoso foi de dirigir, né? Então, o prazer ali de dirigir dele. Então, assim, na minha opinião, além de ser um clássico que vai pegar muito preço, né? Você vai andar nele e você vai sentir uma diferença muito grande nos modelos que saem hoje, né? O pessoal fala, pô, mais do mesmo, tal, eu dirijo ali um carro popular, tal, não, né, tal. Já um Ômega, um Opala é bem diferente, além do conforto, mas também você sentir a potência, né, desses carros para época. E essa ainda da foto é uma Suprema, né? Que ainda foram produzidas menos, ou seja, mais limitada e ainda é mais difícil de você ver conservada em bom estado e bem restaurada, né? Agora vamos para o nosso quinto lugar. Golf GTI. Esse ano é o 2001, né? Desse modelo, mas ele começou a produção em 1976 e até hoje tem, né? Porém importado. Essa motorização em específica
é 1.8 turbo, que já leva para ele 150 cavalos. Bom, a mesma questão do Audi A3, na questão do ronco dele também, dirigibilidade dele, não preciso nem falar, né? Na época, eram os carros que se destacavam, né? Nos anos 2000 ali, e todo mundo olhava com os olhos ali, lacrimejando de tão lindo que eram esses carros. E hoje virou uma joia, né? Então assim, esse carro ele já está valorizado, mas eu acredito que ele ainda mais ele vai se valorizar. Principalmente essa versão que é a GTI e principalmente nessa cor preta. E quem tem, cara, não vende, tenta conservar o máximo original possível, né? Em bom estado, que acredito que esses carros aí vão pegar muito preço, né? Como clássicos aí, hatches e esportivos. No nosso quarto lugar, temos o Monza, com a produção de 1982 até 1996, e essa versão em específico, a motorização 2.0 8 válvulas, gerando para ele 99 cavalos, né? Nessa cor preta. Turma, um Monza Coupé, né? Você pode ver os traços dele, a gente já sabe que vai pegar um preço, né? Já sabe que vai se tornar um bom clássico. Ele foi colocado em quarto lugar porque hoje você encontra esse carro em preços excelentes. Esse da foto exclusivamente, ele tá 54 mil reais, né? Original, carro imaculado e tal. Mas assim, um carrinho para você começar um projeto para montar ele como da época, bem restaurado, bem original, você encontra bem barato aí, né? Eu já cheguei, uma vez eu quase comprei um, eu vi um por 7 mil reais e não tava todo descaracterizado, tá? Eu encontrei um por 7 mil na cor prata e tava lindo. Claro, tinha coisa para fazer, mas não tava descaracterizado. Então acredito que é um excelente carro para você ter em coleção e é um carro que vai pegar bastante preço aí nos próximos anos. Agora bora pro terceiro lugar. Temos o Corsa Wind. Olha só quem apareceu, hein? Rodrigo. Quem sabe, sabe. Rodrigão, grande especialista dos Corsas aí. Olha só. As produções de 94 até 2002, né? Também na versão clássica. Neste modelo em específico, com a motorização 1.6 MPFI, 8 válvulas. Bom, não é muito o enfoque tá falando ali no desempenho de motorização, do prazer que você vai ter em questão de ronco e em questão de velocidade nessa versão Wind, porque temos outras versões do Corsa, né? Um pouco mais apimentadas e bacanas de cockpit e dirigibilidade, mas nessa versão em específico, mantida como clássica, né? Meu, eu acredito que esse carro vai pegar um preço, mas muito rápido, por isso que ele está em terceiro lugar. Então acho que é uma das melhores também oportunidades para você que quer começar no colecionismo, quer ter um carrinho. Claro, procura um que esteja bem conservado, com a mecânica boa, né? Original, que eu acredito que vai pegar muito preço. Esse em específico interessou até a mim. Ele tá pela bagatela de 14.900, né? Um carro aí de 99. Eu achei espetacular, lindo, né? Lindo. Sem comentários. Minimalista, bonito, clássico. E acredito que vai pegar muito, mas muito, muito assim. Eu falo assim, hoje um neocolecionável, né? No futuro pode se pegar um clássico como uma joia, pegar bastante preço? Pode, né? Mas eu acredito que é o seguinte, esse carro não vai desvalorizar, ele não vai cair de preço, ele só vai aumentar. E ainda, acredito que bastante. Então acredito que esse Corsa aí é melhor até que um CDB. Agora bora pro próximo, pro segundo lugar. Turma, agora vamos falar do Gol quadrado, né? Eu coloquei ele em segundo lugar porque hoje ele já tá num preço bom. Então assim, ele já é mais caro, por exemplo, do que o Corsa Wind. Essa unidade em específico, ela tá no valor de 24 mil reais. Porém, é um carro que em pouco tempo vai pegar muito preço, vai ser difícil de achar os que estão bonitos, né?
os que estão mais originais e tal, porque também assim como o Chevette, muitas pessoas pegavam para fazer projeto, né? Para correr, etc. Então assim, os bem originais ali foram mantidos poucos. Ele foi inicialmente produzido em 86, finalizou o modelo clássico aí até em 96. As motorizações dele 1.6 de 80 cavalos, né, que alguns chegavam a 90 por conta das atualizações. E tinha também o 2.0, que já eram das versões mais caras, né? Então, para vocês acabarem não pagando muito caro, é bom encontrar alguém que realmente quer vender, né, o carro e fazer um projeto nele, manter o original, que logo mais ele vai duplicar, né, vai pegar um preço bem bom. Eu acredito que esse carro aí também é um carro com linhas lindas e um clássico nacional, né? E também memórias afetivas aí na cabeça de muitas pessoas. E o nosso campeão é ele, o Gol AR, né? Início de produção 1980 até 86, lembrando essa versão em específico, né? Esse tipo de Gol AR. O motor dele era 1.3 de 45 cavalos do Fusca, né? Então era o motor 1300. Depois, em 81, foi tido uma atualização para motor 1.6 de 65 cavalos. Ele ficou mais forte. Bom, esse carro, ele é um carro que hoje você encontra alguns aí que estão carcassento para fazer projeto, ou encontra até pessoas que tem um carro lá e quer vender e você vai pagar barato, né? E você consegue fazer um projeto de restauração para deixar ele original e triplicar, quadriplicar o valor que você investiu. Então acredito que é um carro que tem um tom de valorização acima, muito acima, e é um carro que é uma grande oportunidade, né? Eu me recordo desse carro quando eu era criança. A minha mãe teve dois, né? Dois desse modelo. Teve um mais antiguinho, próximo de 80, e outro próximo de 86, que foi quando se encerraram desse modelo aí, dessa versão aí, do AR, né? E, cara, o som dele e tudo, né? Os fechamentos de porta, tudo dele característico de época, né? Então, assim, é um carro também minimalista, elegante, né? Clássico. Então acredito que ele vai se emparelhar ali com o Fusca. Ah, Felipe, você tá querendo comparar o Goar com o Fusca? Cara, beleza, o Fusca, é claro, já pegou tom de raro, mas o Goar tá ali. Tá ali. Turma, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem oportunidade de compra para ter um segundo carro, né, um carro clássico de coleção, recomendo muito vocês, né, a fazerem esses salvamentos, né, a frequentarem os encontros, né, para que a turma possa ver as restaurações, a originalidade de época. É uma coisa muito legal, como se fosse um museu ambulante, né? Agradeço muito por terem assistido até aqui e tchau.